Fala pessoal, retomando aqui as nossas aulas de inquérito policial. Esse assunto é extremamente importante, muito cobrado. Eu tenho certeza que vai cair no seu concurso, portanto, estudem, leiam bastante o que os manuais dizem a respeito, complementem com a leitura do Código de Processo Penal, principalmente os artigos 5º, 6º, 7º, artigo 17 do Código de Processo Penal, certo? Vejam o nosso material e resolvam questões. Brevemente vou resumir a vocês o que nós vimos nas aulas anteriores. Nós estamos tratando do assunto inquérito policial, que é um procedimento administrativo, sigiloso, escrito, que tem por objetivo a identificação de indícios de autoria, bem como da materialidade delitiva. É presidido por uma autoridade policial, o delegado de polícia, e deve ser concluído quando o indivíduo estiver preso no prazo de 10 dias, podendo ser este prorrogado se o indivíduo for colocado em liberdade por mais 15 dias, ou se desde o início o investigado resta solto, está em liberdade, é possível que o inquérito seja concluído em 30 dias. Sendo necessário, a autoridade faz representação para a prorrogação deste prazo por mais 30 dias, mediante decisão judicial. Ok, pessoal? Essas são as principais características do inquérito policial. E eu trouxe aqui para vocês algumas questões para que vocês possam visualizar como esse assunto é cobrado em provas. Inquérito, questões de inquérito policial. Vamos lá para a primeira delas. O que é o inquérito policial conforme o Código de Processo Penal? Vou aqui pegar o marca-texto, certo? O que é o inquérito policial conforme o Código de Processo Penal, CPP? Eu acabei de dizer da importância da leitura do Código de Processo Penal. E essa resposta está exatamente lá no Código de Processo Penal, inclusive está no nosso material, nos slides que nós acabamos de ver. A alternativa A, pessoal, fala que o inquérito policial é um procedimento, certo? Acusatório, certo? Fala que é um procedimento acusatório. Vamos pegar aqui um laser. É um procedimento acusatório. Vamos dividir aqui essa alternativa em duas. Ele é um procedimento, ok, é um procedimento. Por quê? Porque nele não está garantido o contraditório e a ampla defesa. Porém, ele não é um procedimento acusatório. Em nenhum momento a gente falou disso aqui em sala de aula. Na verdade, a finalidade do inquérito policial não é acusar ninguém. Anotem e complementem isso aí. A finalidade do inquérito policial não é acusar ninguém. A finalidade do inquérito policial é buscar a verdade dos fatos, descobrir o que efetivamente aconteceu e, diante de um fato criminoso, identificar quem é o seu respectivo autor. A gente não está aqui diante de uma acusação. A função da polícia não é acusar, é tão somente identificar num procedimento indícios de autoria e prova da materialidade dele ter. Portanto, está errada essa primeira alternativa. A alternativa B, pessoal, ela diz o seguinte, que é um procedimento administrativo, ok também, destinado a apurar infrações penais e sua autoria. Perfeita aqui a alternativa B, pessoal. Perfeita a alternativa B. Podem marcar ela aí no material de vocês. Nós vimos aqui em sala de aula que o inquérito policial é um procedimento. Foi isso? Portanto, não é garantido contraditório e ampla defesa. É administrativo, pois não é judicial e tem por finalidade, é destinado a apurar infrações penais e sua respectiva autoria. Certo, pessoal? Alternativa B, portanto, a alternativa correta. Mas vamos à leitura das outras duas para identificar o erro das duas alternativas subsequentes. A alternativa C, pessoal,
ela nos traz que é um procedimento, ok, correto, porém ele diz que é um procedimento judicial, está errado. Por que ele não é um procedimento judicial? Porque a finalidade do inquérito policial não é aplicar sanção penal a ninguém. Essa é a finalidade do processo penal, que este sim é judicial. Então está errada aí a alternativa C. Por isso, e complementando o erro, diz que apura a culpa do réu. Aqui, como eu disse, ó, quando a gente comentou se era acusatório ou não, o inquérito policial não quer apurar a culpa, não, gente. O inquérito policial quer buscar a verdade real dos fatos, certo? Buscar se efetivamente aconteceu um crime e, se esse crime aconteceu, quem é o seu respectivo autor. Alternativa D aí, vamos dar uma olhadinha. Qual o erro da alternativa D, certo? Diz que o inquérito policial é um processo errado. Ele não é um processo, ele é um procedimento. Aí sim, ele não tem, via de regra, contraditório nem ampla defesa. E já com a denúncia oferecida. Quando a gente for estudar a ação penal, a gente vai ir estudar o que é denúncia, certo? No inquérito policial, não se fala nem se comenta em denúncia. Então, portanto, para você que só estudou até aqui, que não sabe o que é ação penal, que não sabe o que é denúncia, logo de cara já iria estranhar também essa expressão. Denúncia? Não, o professor não falou sobre denúncia nas nossas aulas de inquérito policial. Então, já descarta essa informação. Alternativa D, portanto, está errada, pessoal. Exatamente porque não há falar em denúncia, que é a petição inicial da ação penal pública incondicionada, em inquérito policial, porque no inquérito não tem denúncia nem queixa, ok? Qual é a autoridade responsável por conduzir o inquérito policial no Brasil, segundo o Código de Processo Penal? Mais uma questão fundamentada aí no Código de Processo Penal. Quem é? O Ministério Público, o juiz, a Defensoria Pública ou a Polícia Judiciária? Pessoal, a alternativa correta é a alternativa D, a Polícia Judiciária. Bastante atenção aí. Polícia Judiciária é um sinônimo para Polícia Civil, que também é sinônimo de Polícia Investigativa, que é a polícia que o titular do inquérito policial, aquela autoridade que o preside, pertence. O delegado de polícia pertence à Polícia Civil, à Polícia Judiciária, à Polícia Investigativa. Portanto, quem é a autoridade responsável? É o delegado de polícia, que pertence a que órgão? A Polícia Judiciária. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Vamos para a terceira questão. Qual o prazo? Qual o prazo para a conclusão do inquérito policial quando o indiciado, certo? Só aqui um parêntese. Ele está usando aqui, ó, a expressão indiciado. Quem é indiciado? Pessoal, o indiciado, se quiserem anotem aí, nada mais é do que o indivíduo que está sendo investigado e que, em face dele, condensaram-se as investigações. Este é o indiciado. Veja, diante de um crime que está sendo apurado, em que a autoridade policial sequer cogita quem é o autor, ela não tem uma pessoa só para investigar. Ela possui um leque de possíveis suspeitos, concorda? Porém, com o decorrer das investigações, com a produção probatória, é possível que a autoridade policial, o delegado de polícia, concentre as investigações num único suspeito. Quando este movimento acontece durante o inquérito policial, há o chamado indiciamento, que é uma peça processual que define em face de quem está ocorrendo aquela investigação. Portanto, indiciado é o indivíduo único objeto de investigação daquele inquérito policial. Voltamos aqui à nossa questão. Feito esse parêntese,
Qual é o prazo para a conclusão do inquérito policial quando o indiciado está preso? É só conforme o artigo 10 do Código de Processo Penal. Lembrando, pessoal, fundamental a leitura lá do artigo 5º do Código de Processo Penal, aqui para você, até o artigo 17. Aqui para vocês lembrarem. É o artigo 17 do Código de Processo Penal. Esses artigos compreendidos entre esses dois tratam exatamente sobre a temática inquérito policial e são bastante cobrados em prova, ok? Vamos voltar aqui à nossa questão. Quando esse indiciado, estiver preso, nós já vimos isso. Veja que ele não fala aqui em prorrogação. Ele fala aqui tão somente do prazo para a conclusão do inquérito policial quando ele estiver preso. Alternativa A, 30 dias, errado. Esse prazo é quando o indivíduo está solto, que é prorrogável mediante requerimento do delegado de polícia à autoridade judicial após a sua decretação por mais 30 dias e assim sucessivamente. Então, se quiserem complementar a alternativa A, estaria correta se fosse quando o indivíduo investigado, indiciado, estiver solto. Como a questão pergunta o indivíduo preso, nesse caso, o prazo não é de 30 dias. Vamos continuar procurando. 10 dias é a alternativa B e é esta a alternativa correta. Lembrando que o Código de Processo Penal admite aqui a prorrogação deste prazo por mais 15 dias se o investigado indiciado for colocado em liberdade. Portanto, não estão corretas as alternativas C e a alternativa D. A alternativa correta é a alternativa B. Investigado, indiciado, preso, conforme o artigo 10 do Código de Processo Penal, deverá ser concluído em 10 dias. E se o indivíduo investigado estiver solto, qual o prazo? O prazo é de 30 dias. Prorrogável, professor? Sim. Por que prazo? Por mais 30 dias. Independentemente de vontade do juiz ou do Ministério Público, não. Necessária a representação do delegado de polícia para que o juiz decrete essa nova prorrogação. Ok? Conforme ao artigo 17, a gente acabou de falar sobre ele. Artigo 17, acabou de dizer que é importante a leitura do artigo 5º ao 17. A gente acabou de fazer uma questão que fala do artigo 10, vamos agora para uma questão que fala do artigo 17 do Código de Processo Penal. O delegado de polícia pode arquivar o inquérito policial? A pergunta. O delegado de polícia pode arquivar o inquérito policial? Pessoal, a gente já tratou dessa questão aqui, né? Dentre as características do inquérito policial está a característica de que ele é indisponível para quem? Para o delegado de polícia, para a autoridade policial. Então, em hipótese alguma, o delegado de polícia pode arquivar o inquérito policial. Sempre o delegado de polícia encerra a sua participação no inquérito policial de que forma? Num relatório, reduzindo a termo todas as provas e impressões que teve durante as investigações. E essas provas, esse relatório, é encaminhado ao titular da ação penal. Este sim pode optar por oferecer denúncia ou queixa, iniciando o processo penal, ou solicitar o arquivamento, que é feito pela autoridade judicial, o juiz, ok? Sabendo dessas informações, vamos agora voltar à nossa questão. O delegado de polícia, a autoridade policial, pode arquivar o inquérito? Sim, diz a primeira alternativa. Se entender que não houve crime. E aí, pessoal? Com certeza não, né? O delegado não pode arquivar o inquérito policial. A alternativa B diz o quê? Diz que não pode arquivar o inquérito policial. Agora ele diz o seguinte: somente o MP pode requisitar o arquivamento a quem? Ao juiz. Aí
pessoal. Perfeita aqui a alternativa B, certo? Delegado não pode. Quem pode é o MP pedindo ao juiz. Vou só complementar aqui. Alternativa C diz que sim, pode arquivar. Errado. Alternativa D diz que sim, se houver falta de provas. Ó, grifa aqui essa alternativa B, porque muita gente costuma errar. Ah, se não tem provas, o delegado pode arquivar ou pode engavetar o inquérito policial. Jamais, 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 jamais. Jamais a autoridade policial, mesmo sem provas, pode arquivar. Ou pior ainda, engavetar. Por quê? Porque passou 30 dias do inquérito policial, o próprio poder judiciário, o juiz, vai cobrar do delegado de polícia. E aí? O que é que foi produzido de provas até agora? Porque se nada foi produzido, é corregedoria, é prevaricação, pois o delegado de polícia não está fazendo o que deveria fazer, não está agindo como deveria agir. Ok? Vamos aí para a próxima questão. Em quais crimes o inquérito policial é dispensável? Quais crimes o inquérito policial? Olha só, pessoal, aí mais uma, o artigo 12. Vejam vocês, tenho dito e repetido aqui em diversas oportunidades a importância da leitura do Código de Processo Penal, principalmente no que tange a nossa temática aqui, inquérito policial, do artigo 5º ao artigo 17. Nós estamos agora resolvendo a questão 5, que fala justamente sobre o artigo 12 do Código de Processo Penal. E essa questão ela fala sobre a dispensabilidade do inquérito policial para a sua possibilidade. Pessoal, vamos lá. Nós temos aqui a primeira alternativa, que traz aí os crimes de ação penal pública incondicionada. Nós temos na alternativa B os crimes de ação penal privada, os crimes com pena inferior a 1 ano e os crimes de menor potencial ofensivo. Pessoal, questão tranquila essa alternativa B, mas eu quero chamar a atenção de vocês para algo extremamente importante. Nós vimos que é uma característica geral do inquérito policial a dispensabilidade. O inquérito policial não é necessário em nenhuma espécie de ação, certo? O inquérito policial não é necessário em nenhuma espécie de investigação. Sempre que o titular da ação penal já possuir elementos probatórios acerca das investigações, da autoria e da materialidade delitiva, ele pode propor a ação penal. Além disso, muito além, para a condenação de alguém, aí que é mais dispensável ainda o inquérito policial. Certo? Vamos aqui para a próxima questão de número 6. Em caso de furto simples, em caso de furto simples, o delegado instaura o inquérito policial. Porém, o suspeito, ele é menor de idade. Olha só, né? Portanto, não pratica crime, né? E sim, ele pratica ato infracional. Nesse caso, pessoal, como deve proceder o delegado com relação à instauração e condução do inquérito policial? Alternativa A, deve arquivar o inquérito policial por ser menor de idade? Errado, né? Errado porque a gente já viu que é uma verdade absoluta. Em nenhuma hipótese o delegado arquiva o inquérito policial. Está fora essa alternativa A. Alternativa B, deve encaminhar o caso à vara de infância e juventude sem instaurar o inquérito policial. Errado também, né? Tem que haver investigação. Estamos apurando aqui um fato análogo a um crime. Alternativa B, deve instaurar o inquérito. C, perdão. Deve instaurar normalmente? Também não.
E a alternativa D é a alternativa correta que restou aqui. Ele deve comunicar ao Ministério Público, perfeito, e seguir o procedimento para adolescentes infratores. Perfeita, alternativa D de dado, portanto, a alternativa correta. Vamos para a questão 7 aí, pessoal. Após receber o inquérito policial com indícios de autoria e materialidade delitiva, que é, como a gente cansou de ver aqui, a finalidade do inquérito policial, de um crime de roubo, o MP opta por não oferecer a denúncia, certo? O Ministério Público optou por não oferecer a denúncia. A gente comentou isso há pouco tempo. É possível existir isso dentro do trâmite normal, né? Eu já sei aqui que essa questão ela vai tratar do teor do artigo 17 do Código de Processo Penal, que traz diversas informações. A primeira delas, a autoridade policial, o delegado de polícia, não pode arquivar o inquérito policial. Quem é que arquiva o inquérito policial? O titular da ação penal, o Ministério Público dos Crimes de Ação Penal Pública, ou o ofendido ou seu representante legal nos crimes de ação penal privada, solicitando o Poder Judiciário. Lembrando que o titular da ação penal pode oferecer denúncia, no caso do Ministério Público, ou queixa-crime, e dar início ao processo penal, ou pode optar, como é o caso aqui da nossa questão, entendendo não tratar-se de crime ou de não ser o indivíduo apontado como autor ou suposto autor, o verdadeiro autor dos fatos, pode interpretar solicitando o arquivamento. E aí o que é que acontece? Qual o próximo passo na nossa questão esperado? O juiz arquiva o inquérito automaticamente, certo? O inquérito é arquivado por determinação do Ministério Público. O inquérito é devolvido ao delegado para novas diligências e o juiz decide o arquivamento após a manifestação do Ministério Público. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D, que é exatamente, pessoal, o que diz o artigo 17 do Código de Processo Penal, ok? Vamos marcar aqui a alternativa D do Código de Processo Penal. Voltar aqui para a gente fazer mais uma questão. Questão 8. Em caso de um homicídio, certo? O inquérito policial foi concluído em 30 dias com o indiciado solto. Perfeito, perfeito. O Ministério Público, ao receber o inquérito, pede a devolução para mais diligências. Como o delegado deve proceder? Se foi pedido mais diligências, o delegado de polícia vai realizar mais diligências, certo? Então, o que é que o delegado de polícia, se houve a devolução para mais diligências, deve proceder? Alternativa B. Né? Não vou nem perder tempo com essa, que essa questão está bem objetiva e bem simples. Ele realiza as diligências, ok? E para a gente encerrar aqui a questão 9, durante a investigação de um crime de tráfico de drogas, o delegado obteve provas ilícitas. O que são provas ilícitas, professor? Para quem não viu ainda, são aquelas provas ilegais, aquelas provas produzidas fora do que a lei permite, né? Como o juiz deve lidar com essas provas no inquérito policial? Alternativa A, aceita as provas? Não, né, gente? De forma alguma o juiz pode aceitar provas ilegais, provas ilícitas. Alternativa B, rejeita as provas por serem ilegais, ilícitas. Perfeito, né? O juiz não pode aceitar. Vamos só continuar aqui. Considera as provas apenas parcialmente, de forma alguma. É ilícitas, são ilícitas totalmente. E por fim, o MP pode decidir sobre o uso de provas ilícitas. De forma alguma, o MP pode decidir sobre isso. O que é contra a lei é totalmente contra a lei. Jamais parcialmente, jamais se pode admitir um pedaço daquela prova que foi produzida e o Ministério Público não tem o condão, o poder de decidir sobre isso. Pessoal, ficamos aqui com esse bloco de questões de inquérito policial, ok? Vamos juntos, se dediquem, estudem, leiam os artigos que a gente tem citado aqui bastante em sala de aula e vamos juntos uma aprovação. Valeu!